Se você quer diminuir a quantidade de urgência no seu dia, comece a se dar prioridade. Estou lendo um livro que ele se chama Tríades do Tempo. E nesse livro ele fala sobre várias coisas, inclusive sobre as urgências, ou seja, são as tarefas urgentes que vão surgir no nosso dia a dia. Ele divide em 3 coisas, né? As tarefas que são importantes, as tarefas que são urgentes e as tarefas que são circunstanciais. No livro, ele traz um dado que a maioria das mulheres tende a ter mais tarefas urgentes e, em seguida, tarefas importantes. Circunstanciais são tarefas... Exemplo, tô sem nada pra fazer, vou arrumar meu guarda-roupa. Às vezes você vai arrumar o guarda-roupa em vez de fazer uma tarefa que é importante para entregar o trabalho, sabe? Circunstancial é isso. Urgente são aquelas tarefas que, por você adiar muito, eram tarefas importantes, tá? Por adiar muito, elas se tornam urgentes. Então, a gente tende, né? Tanto que no livro, ele menciona alguns tipos, né, de pessoas. E tem aquela pessoa que seria superior heroína, que é aquela pessoa que quer dar conta de tudo que é urgente, quer salvar o mundo, né? Essa ideia de, eu consigo dar conta de tudo e deixa o que é importante depois. E aí, tem aquelas pessoas que é tipo um Homer Simpson. Ele faz tudo que é circunstancial, nada de importante, sabe? E aí depois vem as urgências. E aí, pensando nisso, né, sobre essa ideia de como muitas vezes a gente deixa nosso dia a dia se tornar muitas coisas urgentes e diminuir as coisas importantes do nosso dia a dia, é muitas vezes porque a gente não tem prioridade. Por quê? Às vezes, a gente fala... Vamos botar assim, quando você não tem prioridade no seu dia a dia, no sentido de... O que é prioridade pra mim hoje? Cara, hoje é prioridade pra mim eu estudar, eu fazer exercício físico e eu trabalhar. Prioridade pra mim. Coisas do meu dia a dia que eu tenho que fazer. Tarefas relacionadas a isso são coisas que eu tenho que priorizar. Mas também outras coisas que são prioridade pra mim. Ajudar em casa, minha família e também a igreja. Pra mim, essas 5 coisas são prioridade. Então, é a minha saúde, é o meu estudo, é o meu trabalho, é a minha família e a igreja. 5 prioridades do meu dia a dia. Mas por que eu falo isso? Porque são 5 coisas que norteiam a minha rotina. Então, quando a gente trata muito sobre urgências, a gente esquece de pensar que essas coisas que hoje são urgentes pra gente eram importantes. E pra gente vai falar, dá conta, eu consigo fazer no final de semana. Amanhã eu tenho tempo pra fazer, depois eu faço isso, depois. E o depois acaba se tornando urgente. Uma coisa que era pra fazer em um mês, você tem que entregar no dia seguinte. E aí são essa ideia de prioridade. Cara, o que é coisa determinante de eu fazer naquele dia? Eu tenho que determinar... Exemplo. Eu tenho uma prova pra fazer semana que vem. Vou botar assim. Uma prova da faculdade. É muito melhor pra mim eu estudar um pouco a cada dia. Tipo, igual eu faço na faculdade, realmente eu faço isso. 30 minutos a cada dia, eu vou lá, faço a prova tranquilo, do que eu querer dar conta da semana que eu vou fazer a prova, 2 dias antes, 1 dia antes, querer estudar tudo. Não vai dar conta, vai ficar uma coisa urgente. Agora, quando eu divido essa coisa em pequenas coisas diárias, ela deixa de ser urgente. Porque é uma prioridade pra mim. Igual eu falei, estudar é uma prioridade pra mim. Então, eu tenho tempo específico pra isso. Eu não deixo pra depois. Porque muitas das vezes, quando eu deixei pra depois, eu não dei conta. Ficou muito em cima. Eu, tinha que dar conta de muita coisa ao mesmo tempo. Então, é muito isso sobre a gente tornar essas coisas que podem se tornar urgentes e deixar aquilo ali como se fosse realmente importante. Se aquilo ali é uma entrega de um trabalho, de faculdade, de trabalho mesmo. É uma coisa que você tem um prazo pra dar conta de fazer. Não deixa pra última hora. Coloca aquilo ali como sua prioridade. Termina isso logo, agiliza a sua vida. E pra não ter dor de cabeça depois. Que uma das coisas que eu percebi é que a gente, principalmente mulher, cara, eu acho que mulher tem muito disso. Eu não sei, eu não posso falar pelos homens, porque eu não tô nessa situação. Mas eu falo pelas mulheres. A gente acha que a gente vai dar conta de tudo. E a gente se importa com tudo. A gente, muitas das vezes, você é mulher, você é mãe, você é irmã, você é filha. E você é esposa. Muitas coisas assim ao mesmo tempo. E por mais forte que você seja, né? Mais, sabe, a energia que você tem no seu dia a dia, você não dá conta de tudo. Então a gente tende a querer apagar o fogo, né? Apagar os incêndios do nosso dia a dia. Eu tô sempre, dando conta de uma coisa que era pra eu ter feito há muito tempo, mas eu precisei ajudar fulano, ciclano, beltrano. E acabei deixando de fazer as coisas pra mim. E uma hora, aquilo ali que era importante no seu dia. Às vezes, você ter um tempo de lazer é importante pra você.
você ter um tempo de autocuidado, você ter um tempo com amigas, você ter um tempo de estudos, aquilo ali é importante pra você. Só que você deixa tanto pra depois, uma hora a conta chega. Uma hora que você vai ser cobrada. Seja no seu físico, no seu mental, no seu social. Aquilo ali vai te fazer algum mal a longo prazo. Então vai se tornar uma coisa urgente. Mas é uma coisa que você vai ter que resolver agora. E a gente faz muito no nosso dia a dia isso. Quando a gente não cuida da nossa alimentação, quando a gente não faz exercício físico, quando a gente não tem esse lado nosso espiritual, seja o que for pra você, bem resolvido. E uma coisa até que eu tô lendo nesse livro, gente, livro maravilhoso. Indico muito, Tríade do Tempo. Que ele fala sobre os nossos 4 corpos, né? Espiritual, mental, físico. Espiritual, mental, físico. Tem mais um, gente. E emocional. Espiritual, mental, físico e emocional. E até uma ideia que a própria ONU, se eu não me engano, tá, gente? Eu tô falando aqui porque são os estudos que eu tô tendo. Se eu não me engano, fala que a ideia da saúde não é você só estar bem fisicamente ou mentalmente. É estar bem nessas 4 esferas do seu corpo, né? Espiritual, mental, emocional e físico. Isso é ter saúde plena. Mas a gente dificilmente consegue um equilíbrio nessas 4 áreas da nossa vida. Então, quando a gente fala muito sobre diminuir as coisas urgentes no nosso dia a dia, a gente tem que começar a pensar, cara, o que é necessário pra eu ficar bem naquele dia? O que é determinante eu fazer naquele dia? Não posso deixar pra depois. E aí você coloca aquilo ali como importante. E começa a definir suas prioridades. Pra assim, lá na frente, quando você se tornar uma coisa urgente, você não ficar se culpando. Eu poderia ter resolvido isso antes, eu poderia ter feito isso antes. Gente, espero que vocês tenham gostado desse podcast de hoje. Foi um podcast mais reflexivo, sabe? Sobre essa ideia de urgência e prioridade. Espero que vocês tenham gostado. E não se esqueça de dar 5 estrelas aqui no podcast. Não se esqueça também de compartilhar o podcast com uma amiga que precisa escutar essa mensagem também. E também, gente, eu quero que aqui, ó, pessoal, aqui embaixo tem um espaço para comentários. Deixa seu comentário aqui, deixa a sua ideia de próximo tema para eu trazer aqui sobre rotina, sobre planejamento, pra gente falar um pouco mais sobre isso. Gente, eu adoro esse espaço do Spotify, do YouTube, porque eu me sinto muito mais livre pra falar, pra conversar com vocês, e sem aquelas amarras do Instagram, do TikTok. Então é isso. Beijo, autoras, até o próximo episódio!